Irmãos e irmãs, boa noite. Nessa manhã nós falamos mais uma parte do livro de Colossenses, da carta aos Colossenses. Já conseguimos estudar 7 partes dessa carta. Obrigado, irmão. Agora à noite nós vamos fazer uma pausinha, fazer um recreio na carta aos Colossenses. Vamos falar sobre o Salmo 32 novamente. Vamos estudar o Salmo 32, um salmo bastante importante, verdades que nos vão acompanhar até o sepulcro, que fala sobre arrependimento, confissão, perdão. O Salmo de Davi. Vamos ler o Salmo 32, todo ele. O título dado pelos autores reformados, que a de Genebra adotou, está em negrito, acima do versículo 1, e diz: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Depois você vê em itálico, de Davi, salmo didático. É uma informação também que sugere que ele é um salmo escrito, quem foi o autor, e também para que serve o salmo didático. Ele é de instrução, de ensino, ele é didático. Vamos lá, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Oremos ao Senhor, vamos pedir graça e sabedoria para compreendermos o que o Senhor quer para nós nessa noite. Pai, diante dos nossos olhos está a Tua palavra. Diante de nós, das nossas mentes, pudemos lê-la e pedimos assim uma mente sadia para podermos compreender o que de fato ela quer nos ensinar. Mas também pedimos corações abertos, corações que são tocados pelo Teu Espírito de forma sobrenatural, porque sabemos que se o Senhor não abrir o nosso entendimento espiritual, nós não compreenderemos os mistérios da Tua palavra. Por isso pedimos a Tua ajuda nessa noite, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, ensina-nos, seja o nosso mestre. Edifica-nos na Tua verdade, glorifica o Teu nome. E assim, Senhor, que a Tua palavra realmente cumpra o Teu propósito nessa noite. Tudo isso nós te pedimos com esperança e com gratidão, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esse salmo aqui foi escrito por Davi, ninguém tem dúvida quanto a isso. As críticas ou os comentários que podem questionar isso são muito vagos, então não traz nenhum problema quanto à autoria da pessoa, o autor do salmo. Então o autor e a ocasião foram as seguintes. O autor então, Davi, que escreveu esse salmo, após ter sido confrontado pelo seu pecado de adultério com Batseba e de homicídio contra Urias. Todos conhecem a história de Davi, quando ele cometeu esses 2 pecados na sequência,
né? Ele cometeu adultério com Batseba e na sequência ele matou o marido dela para tentar contornar a situação. E ele foi confrontado por isso. Possivelmente ele escreveu este Salmo 32 na mesma época que ele escreveu também o Salmo 51. Porque os dois, se você comparar, eles tratam do mesmo assunto, ou assuntos parecidos. Na verdade, o Salmo 51 fala da sua maneira com que ele teve convicção do seu pecado e da confissão propriamente dita em detalhes. Nesse Salmo 32, além de falar sobre isso, ele fala também sobre o que antecedeu a sua admissão do pecado e confissão, que foi uma dureza de coração impenitente que o levou a um grande sofrimento. Então ele relata um assunto um pouco diferente no Salmo 32. Os dois se completam. Se nós estudarmos os dois salmos nos levam ao entendimento mais completo sobre o que Deus estava fazendo na vida de Davi naquela época e nos instruem bastante. Por isso que são salmos de instrução, salmos didáticos para nós, crentes pecadores, que precisamos compreender a maneira com que nós devemos tratar o nosso próprio pecado, como isso tem que ser resolvido diante de Deus. Então o assunto é esse. O assunto deste Salmo 32 é a bem-aventurança de quem recebe o perdão divino. É um salmo didático, ou seja, que serve de instrução para outros. Uma breve introdução sobre o salmo. A gente poderia dizer o seguinte, isso aqui a gente encontra na Bíblia de Estudo de Genebra, uma breve introdução, e eu peguei um pouco dele para a gente poder ter um pano de fundo. Então ele diz o seguinte, essa introdução é o seguinte: Davi expressa a alegria do perdão recebido após um sincero arrependimento e confissão do pecado sem reservas. Ele confessou sem reservas. Davi se deleita com um senso renovado da proteção de Deus e se alegra em ter sua intimidade restaurada com Deus. Após sua restauração plena, Davi se coloca novamente na posição de pastor e mestre do povo de Israel, usando sua própria experiência como modelo. Davi foi chamado para ser o pastor-rei e modelo de Israel, pastor-mestre e rei, não é? Para Israel. Ele cometeu pecado, mas isso não o excluiu da sua posição. Não porque ele se arrependeu de fato, ele foi penitente. O que é penitente? Uma pessoa que é penitente é que ele se quebranta diante de Deus. Nós cantamos esse hino agora, o amor de Deus, ele nos quebranta. Então, quando nós nos quebrantamos, nos arrependemos de fato e de verdade, e confessamos o nosso pecado, isso chama-se uma atitude penitente. O contrário, o que a Bíblia chama de impenitente, é quando a pessoa endurece o seu coração, não se arrepende, não confessa o pecado. Então ele permanece num estado de impenitência, não penitente. E por isso ele é tratado por Deus de maneira mais severa. E a Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E olha, irmãos, ter o inimigo da nossa fé, Satanás, como inimigo, já é muito sério. Agora, ter Deus como inimigo é a pior coisa que pode existir no mundo. Nós nem podemos imaginar o que é ter Deus como inimigo. E quando ele diz que ele resiste ao soberbo, ele está querendo dizer exatamente isso. E nós vamos estudar um pouco sobre isso nessa noite. Então esse é um pano de fundo, uma breve introdução sobre o Salmo. Agora eu gostaria de fazer também um apanhado bastante rápido sobre este rei pastor, sobre Davi. Charles Swindoll escreve um livro sobre Davi, sobre a vida de Davi. Muito bom o livro. Ele fala sobre, é como se fosse uma biografia da vida de Davi, uma biografia de Davi. É muito lindo o livro de Charles Swindoll. E ele fala sobre esse trecho, ele comenta o seguinte: Davi tinha nesta época cerca de 50 anos de idade. Quer dizer, não era mais nenhum menininho, já era um homem formado, maduro e responsável, Tinha 50 anos de idade
e já estava reinando sobre Israel por volta de 20 anos mais ou menos. Ele já era rei de Israel, Davi. Ele já era e sempre foi, uma coisa importante, irmãos, ele nunca deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Isso nós vamos estudar nessa noite também, né? Ele se distinguia como um homem de Deus, compositor de salmos de adoração a Deus, pastor fiel do seu povo, guerreiro valente e bom líder do seu povo, eleito por Deus. Você se lembra da história? Ele foi chamado por Deus. Ele nem imaginava, quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai, que um dia Deus podia chamá-lo para ser rei sobre Israel, pastor sobre Israel. E ele assim o foi. Ele foi escolhido por Deus. Um verdadeiro ficha limpa. O que nos diz essa palavra, né? A gente conhece bem esse termo, né? Nesses dias de política, né? Este era um verdadeiro ficha limpa. Davi teve um começo humilde. Davi foi um matador de gigantes, organizou uma força militar respeitada por todos os seus inimigos. As fronteiras de Israel foram ampliadas como nunca. A região, o país, Israel, cresceu, porque ele começou a dominar povos vizinhos. Davi, foi na gestão de Davi. Israel nunca teve um crescimento territorial tão grande quanto na época do rei Davi. Nenhuma derrota no campo de batalhas. Davi não experimentou até então nenhuma derrota militar contra os seus inimigos. Exportação e importação de vento em popa. Ele trabalhava com isso. Comércio interior e exterior estavam indo muito bem. Bastante diferente da nossa época aqui no Brasil agora, né? Lá em Israel era um paraíso comercial, né? Estava indo muito bem. O comércio estava um espetáculo. As exportações e as importações de vento em popa. Defesa nacional fortalecida, finanças sólidas, boa casa ele tinha e planos para a construção do templo do Senhor. Quer dizer, tudo na mais perfeita ordem, harmonia e crescimento, desenvolvimento. O país estava indo realmente muito bem, obrigado. Estava indo de vento em popa, né? Então quem poderia apontar o dedo acusador contra tal rei? Quem no reino estaria qualificado para criticar Davi? Nessa situação, Davi se torna vulnerável, não somente pelo orgulho que surge nos tempos de sucesso, mas também por achar que não tivesse que prestar contas a ninguém. Grande erro. Vamos estudar sobre isso. Davi não discerniu que o pecado jaz à porta. O seu desejo seria contra ele mesmo, mas a ele cumpriria dominá-lo. Para quem Deus disse isso? Os irmãos sabem. Para Caim, Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Uma situação bastante séria. Davi deveria ter esse discernimento, como um homem de 50 anos de idade, rei há 20 anos, eleito por Deus, um homem que tinha intimidade com o Senhor. Nós cantamos, ele amava a lei do Senhor e ele meditava nela dia e noite. Ele tinha por obrigação ter discernimento da sua própria situação. E ele não teve. Foi o que levou a ele a um pecado, a dois pecados, pelo menos aqui nessa passagem, terríveis. Nós estamos falando sobre a passagem desses... Por que ele escreveu esse salmo? E o Salmo 51. Então vamos lá. Vamos entrar dentro do salmo agora. Vamos mergulhar nos versículos 1 e 2. Davi escreve o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. O que Davi está querendo dizer aqui?
primeiro lugar, ele mostra aqui sobre a bem-aventurança de quem não tem condenação alguma diante de Deus. Ele começa a falar sobre essa bem-aventurança, essa alegria, a felicidade do homem que não tem condenação alguma diante de Deus. Ele começa, parece que do fim para o começo. Paulo Bornelli, quando compartilhou esse salmo conosco há alguns meses atrás, ele falou sobre isso. Parece que Davi começa pelo fim. Ele está mostrando o resultado daquele que foi perdoado. Mas ele ainda vai contar o processo que demorou para cair a ficha em Davi. E ele precisou passar por uma experiência dolorosa para chegar nesse fim. Mas aqui ele começa então dizendo isso. Davi declara que a maior felicidade do crente não depende de boas circunstâncias. A maior felicidade do crente não depende de boas circunstâncias na tua vida. Um bom emprego, um bom salário, uma boa família, tudo em ordem, tudo em harmonia, tudo na paz. Isso é bom? É ótimo? Isso não é tudo. Davi tinha tudo isso naquele momento. E mais, ele queria muitas mulheres. E não foi bom isso para ele. Então, não depende de boas circunstâncias a felicidade maior de todo crente. Ou de bens materiais. Não depende disso a felicidade maior de todo crente. Mas de ter uma consciência em paz diante de Deus, ou com Deus. Irmãos, o que mais nos traz alegria ao nosso coração é poder orar ao Senhor com alegria, não em soberba, porque a palavra de Deus deixa bem claro: aquele que está de pé, veja que não caia. Se você e eu estamos de pé, prestemos atenção, porque o pecado jaz à porta, e o teu desejo pode ser contra ti mesmo, mas a ti cumpre dominá-lo. É uma luta, irmãos. É uma dependência de Deus 24 horas por dia. Mas a consciência em paz para com Deus é a maior alegria de todo crente. Irmãos, Deus nos deu uma consciência. É o que Ele usa para trabalhar na nossa vida. Existem dores, e nós vamos ver daqui a pouco, que elas são trabalhadas no nosso interior. Existem doenças que podem até somatizar. O que é somatizar? É partir para o corpo físico. Às vezes a gente está num estado de uma... Eu não estou dizendo isso aqui é geral, nós vamos ver daqui a pouco que isso não é geral. Mas em algumas situações, a doença física, ela nada mais é do que uma expressão de algo que está lá no nosso interior, no âmago do nosso ser, por causa de uma consciência que ainda não teve consciência do seu pecado, para confessar, para ser trabalhado por Deus. Não estou generalizando, mas estou dizendo que muitas vezes é assim que acontece, e é o que aconteceu na vida de Davi. Por isso que ele fala, como é bom ter a nossa consciência limpa diante de Deus. Davi fala, agora sim, isso é uma grande bem-aventurança, né? Ele diz que, quando ele menciona aqui no versículo 1, o pecado é coberto, vejam bem, irmãos, vamos conferir, através dos textos de Provérbios. Provérbios fala alguma coisa sobre isso também. Provérbios, capítulo 11, versículo 13, diz o seguinte, Provérbios 11, 13, eu vou ter que correr um pouquinho, porque nós temos muitos textos paralelos aqui para compartilhar. 11, 13, Provérbios 11, 13 diz assim: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Preste atenção nesse versículo. O mexeriqueiro descobre o segredo, ou seja, o fofoqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito, ou seja, aquele que não é fofoqueiro, ele o encobre. Pula para o capítulo 17, versículo 9, Provérbios ainda, 17, 9. O que encobre a transgressão adquire
amor. Mas o que traz o assunto à baila é a mesma coisa que descobrir o segredo, que foi falado já no outro versículo que nós lemos, né? O que traz o assunto à baila, o que traz a questão à tona, ele separa os maiores amigos. Pula para o capítulo 28, versículo 13. Capítulo 28 de Provérbios, versículo 13, diz assim: o que encobre as transgressões, vamos dizer direito aqui, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vocês repararam nesses 3 versículos que nós lemos aqui de Provérbios a diferença? Qual é a diferença aqui? A diferença é a seguinte, se você quiser também depois marcar para ler em casa, Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, também fala a respeito do mesmo assunto. Vamos correr para a gente ganhar tempo, não vamos ler, mas você confere em casa. Tiago 5, 19 e 20. Esses 2 primeiros versículos de Provérbios fala de quem encobre a transgressão do outro. Isso aqui não é fazer vista grossa. Isso aqui é não ficar mostrando a lata de lixo da casa o tempo todo. Nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos ficar expondo o pecado do outro irmão o tempo todo. O que nós vamos ganhar com isso? Por isso que o escritor aqui, o Salomão, o escritor de Provérbios, ele diz que isso não se faz. Não precisa ficar trazendo à tona o tempo todo o pecado daquele, né, do outro irmão. Não precisa ficar... É como se você fosse mostrar a casa de alguém e você levasse direto na lata de lixo para ver o que tem de podridão ali. Você vai encontrar sujeira. Vai encontrar. Qualquer casa tem lata de lixo. Qualquer pessoa tem sua parte negra, né? Mas nós temos que encobrir isso. Nós não precisamos ficar trazendo à tona o tempo todo. Isso não é fazer vista grossa, volto a dizer, porque o pecado tem que ser tratado. Mas uma vez tratado, encobre. Quem fez isso? De quem vocês acham que Davi está falando aqui no versículo 2? Quem encobriu o pecado? Quem encobriu o pecado aqui, meus irmãos? Foi Deus. Deus encobriu o pecado. A palavra de Deus diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele perdoa e lança os nossos pecados na profundeza do mar. E Ele diz que jamais se lembrará dele. Muita gente quer ficar pescando para ver se está de volta, para poder acusar de novo o irmão. Mas Deus lança nas profundezas do mar. E Ele diz que não se lembra mais. Deus cobre pecados. Só que o versículo 13 do capítulo 28 tem uma diferença, vocês perceberam? Ele diz que o que encobre as suas transgressões. Isso é uma coisa que também nós não devemos fazer. Nós não devemos encobrir as nossas transgressões. O que nós devemos fazer? Devemos confessar e deixar. Isso nos garante que nós alcançaremos misericórdia. Se você voltar lá para o Salmo 32, você vai ver, eu já vou adiantar aqui rapidinho, o finzinho do versículo 10, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Sabe o que Davi quer dizer aqui? A ideia do escritor aqui, de assistência, é um advogado de defesa o tempo todo do lado dele, o assistirá. A misericórdia vai assistir aquele que confia no Senhor, ou seja, aquele que confessou e deixou o seu pecado. Então, não precisamos mais ficar expondo constantemente o pecado do outro, como apresentando somente a lata de lixo da casa, já falamos sobre isso. Deus mesmo encobre o pecado confessado e promete não se lembrar mais dele. Se Deus não se lembra, quem somos nós para ficar lembrando?
Por isso nós temos que deixar de lado essa história. Ah, Davi, qual é a primeira coisa que você se lembra de Davi? Ou que cometeu adultério. Deixa disso, irmão. Lembra de Davi assim, ó. Ah, Davi lembra o homem segundo o coração de Deus. Existe um livro maravilhoso chamado Esgotamento Espiritual, que fala sobre isso. Fala que quando você lembra, o homem, quando lembra de Abraão, que foi, é verdade, quando passou pelo Egito, ele teve medo do rei do Egito, e ele entregou sua própria mulher, Sara, para que o rei do Egito não o matasse. Foi uma passagem, foi um pecado que ele cometeu. Ele teve um momento de covardia na sua vida. Então muitos dizem assim, quando você se lembra de Abraão, qual a primeira coisa que você se lembra? Abraão, o covarde. Tudo bem, o homem se lembra assim, mas sabe como que Deus se lembra de Abraão? O amigo de Deus. Sabe como é que Deus se lembra de Davi? O homem segundo o seu coração. Sabe como é que Deus se lembra de Pedro? Como é que nós nos lembramos de Pedro? Nós nos lembramos de Pedro, o homem que negou Jesus 3 vezes, o infiel, o traidor, Pedro. Sabe como é que a palavra de Deus lembra de Pedro? Uma coluna da igreja. Que coisa linda. Deus olha totalmente diferente de nós, né, irmão? Nós precisamos aprender com o nosso Senhor. É bastante diferente, né? A maneira com que Deus olha a situação. E nós devemos olhar pelo prisma de Deus, não pelo prisma do pecador. Quem somos nós? Quem somos nós para querer condenar aquilo que Deus já perdoou? Vamos avançar. Mas o pecador, irmãos, isso que é importante a gente deixar claro aqui. Esse encobrir aqui, no fim do versículo 1, quem cobre o pecado é Deus, não é o próprio pecador. Então, o que cabe ao pecador? O pecador não pode encobrir o seu próprio pecado, antes deve confessá-lo e deixá-lo. Isso nós temos que deixar bem claro, irmãos, né? Nós não podemos fazer vista grossa para o nosso próprio pecado. O crente, ele vai se sentir incomodado, é impossível que o crente que foi transformado de fato e de verdade, ele permaneça no caminho do pecado. E João diz na sua primeira carta que aquele que pertence a Deus não vive pecando, não vive na prática do pecado. É diferente pecar de vez em quando, irmãos. Isso acontece na vida de qualquer ser humano crente normal. Qualquer crente normal está sujeito ao pecado, mesmo o homem segundo o coração de Deus. Mas o que ele não vivia, Davi, era na prática constante do pecado. Isso ele não fazia. Por isso que Jesus diz assim para aquela mulher que que foi acusada, Jesus a perdoou e os seus acusadores foram tudo embora. E ele pergunta para a mulher assim, onde estão teus acusadores? Ela falou, não tem mais nenhum. Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. O crente vive nesse estágio, né? Perdoado, porém, com temor de cair de novo no pecado. Vamos avançar. Ele diz que a quem o Senhor não atribui iniquidade. Primeiramente, todo pecado é contra Deus. Vocês viram aí no versículo 2, ele diz, a quem o Senhor. Agora ele está mostrando que é o Senhor, né? Que é o juiz da situação. Então todo pecado é primeiramente contra Deus, a quem devemos confessar e pedir perdão. Mas, havendo vítimas humanas, devemos confessar e pedir perdão a elas também. Irmãos, se você pecou contra a sua esposa, contra o seu marido, contra seu filho, contra seu pai, contra seus irmãos, não há outro caminho a não ser você procurando ele ou ela e confessando o seu pecado. Não há outra forma de perdão. É confissão. A confissão faz parte do verdadeiro arrependimento. É fruto, é o primeiro fruto do verdadeiro arrependimento. Fruto de arrependimento é isso, meus irmãos. É tratar o pecado. É ter coragem de chegar naquele ou naquela que você pecou, contra quem você pecou, e dizer assim, meu irmão, minha irmã, eu pequei contra ti. Eu pequei contra Deus e contra ti também.
Não sou digno de ser chamado teu marido, tua esposa, teu irmão, teu filho, teu pai. Mas me perdoa, em nome de Jesus. Rápido, simples e objetivo. A nossa confissão deve ser objetiva. Confessa o pecado, detalha o pecado e pede perdão do pecado. Pronto. Pode ser acompanhado com lágrimas ou não. O tempero fica por conta de cada um. O que importa é a essência. Nem sempre vai ser acompanhado e regado a lágrimas. Nem sempre. E muitas vezes, muita lágrima também não quer expressar um verdadeiro arrependimento. Mas o que nós precisamos entender é o que vem do coração, de fato e de verdade. A sinceridade do coração. Então, Deus é o primeiro a quem nós devemos confessar os nossos pecados, não é? Vamos avançar mais, versículos 3 e 4 agora. Davi diz que enquanto calei os meus pecados, olha os termos que Davi usa aqui. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, ou seja, a minha saúde, se tornou em sequidão de estio. Eu fiquei pele e osso. É mais ou menos isso que Davi quis dizer aqui. A minha saúde foi para o beleléu. Eu já não tinha mais vigor físico. O que é que Davi está querendo dizer com isso? A agonia pela dureza de coração impenitente. Vocês entenderam o que eu quis dizer com impenitente, né, irmãos? Vocês sabem o que é impenitente, né? Já falei, vou repetir. Impenitente é a pessoa que pecou e não quer confessar o pecado, endureceu. Impenitente significa isso. Qual é o contrário? Penitente. O pecador penitente é aquele que já confessou o pecado. Quando ele confessou o pecado, o problema dele está resolvido. Ah, mas as circunstâncias tornaram-se públicas. Não interessa, ele já confessou e já tomou remédio. Você ficou sabendo agora? Muito bem. Mas ele já está livre da condenação divina. Já tomou o remédio. O antídoto contra o veneno que ele mesmo tomou contra si. Está resolvido o problema dele. Confessou. Então, aqui existe uma agonia de um coração que ainda não confessou. Confessou, o coração impenitente. No caso de Davi, o tratamento de Deus levou a perturbações mentais e físicas. Irmãos, isso não é um princípio geral, eu já falei para os irmãos, não é um princípio geral. O sofrimento físico, nem sempre acontece o sofrimento físico, mas sempre o Espírito Santo toca em nossa consciência. Irmãos, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa consciência. Você pode não ficar doente, você pode não ficar de cama, você pode não cair no chão e ficar passando até por crises de saúde, mas a tua consciência vai ser tocada. Se diante do pecado a pessoa não tem uma consciência do pecado e não se arrepende, a salvação dessa pessoa é questionável. Por quê? Porque ela tem um espírito novo dentro dela, chamado Espírito Santo. E se ele é santo, ele odeia o pecado. Não dá para ficar alguma coisa santa misturado com aquilo que é sujo e podre do pecado. O que é que o Espírito Santo vai fazer na nossa consciência? Vai nos transtornar. Vai nos trazer perturbações. A consciência, sim. Paulo diz que Deus nos deu uma consciência. Não só para o crente, mas para todo ser humano. O ser humano é o único ser que tem consciência. Por isso ninguém é indesculpável. Se o ser humano ímpio não é indesculpável diante de Deus por não querer crer que existe um Deus, e Romanos fala sobre isso nos primeiros capítulos, que dirá o crente
que além de uma consciência tem o Espírito Santo e permanece no pecado? Que crente é esse, irmão? Que crente é esse? Questionável a sua salvação. Então vamos avançar. Aqui então Davi está falando o seguinte: na consciência sim, Deus vai trabalhar, o Espírito Santo toca, para nos convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo, e você encontra isso lá em João capítulo 16, versículo 8, anote aí, depois confira em casa. O Senhor Jesus prometeu que nos daria o Espírito Santo, para muitas coisas, para nos guiar em toda a verdade, para nos mostrar o caminho, para nos revelar a palavra de Deus, e também para nos mostrar e acender a luz vermelha no painel, quando nós pecarmos. É João capítulo 16, versículo 8. Ele nos convence. De que forma? Trabalhando na nossa consciência de que nós pecamos. É assim que Deus faz. É dessa forma que Deus trabalha na nossa vida. Como Tiago e Pedro ensinam, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você encontra essa passagem em Tiago, capítulo 4, versículo 6, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Eles dizem a mesma coisa. Deus resiste aos soberbos. O que quer dizer soberbo? Cheio de si mesmo, cheio de autojustificação. Quem era o soberbo que viveu um pouco antes de Davi e foi um fracasso como rei? Saul. Ele era cheio de si mesmo. Depois no finalzinho nós vamos fazer uma comparação entre os dois, entre Saul e Davi. Mas é exatamente isso que essa passagem quer nos dizer. Se nós estivermos cheios de nós mesmos, achando que nós pecamos, mas não foi tanto assim, e nos autojustificarmos, nós estamos correndo um sério risco, e Deus vai resistir. E graças a Deus ainda quando nós sentimos alguma coisa, quando nós caímos, é a mesma situação do filho pródigo. Vocês se lembram da situação? Ele saiu da casa do pai, levou tudo que ele tinha para gastar dissolutamente toda a sua riqueza. Gastou dissolutamente sua riqueza, acabou tudo que ele tinha, passou fome, e aí ele caiu em si. O que quer dizer caiu em si? A consciência dele foi trabalhada por Deus, e ele então despertou e falou: que loucura que eu estou fazendo. Vou dizer o seguinte, vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer o seguinte: pequei contra os céus e contra ti, meu pai. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Isso é um verdadeiro arrependimento. Meu irmão, eu não sou digno de que você confie no momento em mim. Mas me perdoa, por favor. Só o perdão é o suficiente. A confiança vai restaurando com o tempo. Mas o perdão é o que o pecador deve buscar. O perdão, não a confiança. Em primeiro lugar, não. Mas o perdão é o que ele deve buscar com mais rapidez possível. O perdão. Avançando um pouquinho mais, irmãos. Ele diz o seguinte, no versículo 5. Ele diz que confessei-te o meu pecado. Veja só os termos que Davi está usando aqui. Ele diz o meu pecado, ele diz a minha iniquidade, e ele diz as minhas transgressões. O que Davi quer dizer com isso? O arrependimento com confissão e o imediato perdão de Deus. Ele vai dizer aqui no fim do versículo. Mas em primeiro lugar, vejam que Davi assume e apropria-se daquilo que o Espírito de Deus já lhe mostrou. O que Davi fala? Ele diz o meu pecado. Ele traz para ele. Ele não transfere. Ele não pondera. O que significa a palavra ponderar? A palavra ponderar pode ser tanto boa como ruim. Ponderar significa pensar muito, né? Quando você pondera muito numa situação, a ponderação é um equilíbrio também. Ponderado é uma pessoa equilibrada, porque ela pensa bastante antes de tomar uma decisão. Isso é bom. A própria palavra de Deus diz que a ponderação ou o equilíbrio são bons.
São bons, porque ele nos livra da precipitação. E quem é precipitado, peca. Porém, ela também pode ser usada nesse caso de forma negativa. Ponderar é querer pensar muito na situação. Já foi convencido, Deus já falou, os irmãos já falaram, e a pessoa está ali ainda pensando muito naquilo. Será que é isso mesmo? É um perigo ficar ponderando demais. Então o que Davi faz aqui? Ele assume. Então ele deixa de ponderar a situação. Ele assume a sua responsabilidade, mas assume na íntegra. Ele assume tudo. Ele assume tudo. E ele age. Qual é a atitude de um pecador que passa pelo processo do sofrimento por uma consciência em guerra com Deus? Ele faz tudo o que ele quer fazer. Ele quer fazer tudo o que é necessário. Ele diz o seguinte: olha, o que cabe a mim fazer? Vocês lembram do caso de Zaqueu? Quando Jesus o visitou, e ele foi convencido pelas palavras de Jesus sobre o seu pecado, ele diz assim: hoje eu decido restituir aqueles a quem eu defraudei, de forma, como é que ele fala mesmo? Desculpa, irmãos, é quadruplicada, né? Quadruplicada, perdão, né? 4 vezes mais. Ou seja, ele fala assim: eu vou tomar o remédio até o fim. O que eu tenho que fazer, Jesus? Irmãos, o verdadeiro arrependido, ele não fica com dúvida do que ele tem que fazer. Pode até ser que nasça uma dúvida, mas quando Natan mostrou para Davi o que ele tinha que fazer, ele fez. Ele não ficou mais patinando no lugar. Ele agiu para o bem dele mesmo. Não foi por causa dos outros, foi por causa de Davi mesmo. Porque ele estava ainda com a sua saúde estourada, sua consciência perturbada. Ele estava pele e osso. E ele falou: não, eu não quero mais essa vida para mim. Eu vou buscar cura. Ele deu passos. Foi isso que Davi fez. E ele não transferiu essa responsabilidade para ninguém. No capítulo 51, versículos 3 e 4, eu vou ler para os irmãos, por isso que eu disse que são paralelos, né? Então, no capítulo 51 de Salmos, versículos 3 e 4, Davi também escreve o seguinte: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O que Davi quer dizer com isso? Ele falou assim: eu não preciso que ninguém me mostre qual é o meu pecado, porque eu sei muito bem qual é o meu pecado. Eu não preciso de ninguém me ajudando, porque ele está constantemente diante de mim, da minha consciência. Ele diz: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele diz o seguinte: Senhor, esse tratamento sobre a minha vida é justo. Não tem uma grama de peso sobre a minha consciência que o Senhor errou e pôs a mais. Nenhuma. Está tudo certo, Senhor. Está tudo certo, Senhor. Irmãos, como isso é importante para a nossa vida. Como nós somos cheios de dodóis, né? E muitas vezes nós achamos que estamos sendo injustiçados, que a coisa está sendo muito grande, muito pesado. Se está sendo pesado, foi Deus que colocou. Ou nós não cremos que Deus é soberano? Se Deus é soberano, Ele sabe como deve tratar com cada um de nós, na medida certa e exata e justa. Então isso é muito importante a gente guardar no nosso coração. Quando Davi abandonou seu coração impenitente, que o levava a ocultar o seu pecado,
houve arrependimento sincero e confissão sem reservas. Ele confessou tudo, que finalmente resultou no perdão de Deus, que é o início da cura completa de Davi. Irmãos, quando há um arrependimento sincero, por que a gente sempre bate nessa tecla, né? Arrependimento sincero, confissão sem reservas. Porque nós somos, né, gostamos de dar nó até em pingo d'água, né? Tipo assim, não, eu pequei, mas também Batseba estava lá, né, no quintal, toda despida, na luz da manhã, eu só olhei pela janela, então meio a meio, né? A culpa aí, vamos fazer um dia meio aí, vamos repartir a culpa. Davi não fez isso. Ele diz, é meu pecado, é minha culpa, contra ti pequei, eu pequei. E quando ele diz no capítulo 51, esses dois versículos que nós lemos, versículos 3 e 4, quando ele diz que pequei contra ti, somente contra ti, não é que Davi quer dizer que ele só pecou contra Deus, mas ele quer dizer que primeiramente, da forma mais triste que ele poderia cometer um pecado, era contra Deus. Ele reconhece que em primeiro lugar é contra Deus, mas depois ele teve que tratar com as outras pessoas, e assim cabe a nós também, não é? Mas ele não transferiu, ele não dividiu com Batseba essa situação. Ele assumiu totalmente e sem reservas. Então, quando há essa confissão sincera, um arrependimento sincero e uma confissão sem reservas, há um perdão que leva a uma cura completa, sim. Por isso que Davi escreve nos 2 primeiros versículos a bem-aventurança de quem é perdoado. Agora nós entendemos porque ele escreveu lá no começo. Ele experimentou a dor do seu coração impenitente, duro, que não queria confessar. Mas ele depois experimentou também o livramento de Deus. Ele experimentou a alegria restaurada. No Salmo 51 ele fala sobre isso, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Né? Ele diz, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E depois ele conclui, restitui-me a alegria da tua salvação. Então ele está experimentando aqui a alegria da salvação renovada nele, restaurada nele. Versículo 6 agora. O verdadeiro crente, e Davi chama de homem piedoso, veja aí, homem piedoso, sendo assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. O que Davi quer dizer aqui? Em primeiro lugar, ele chama de homem piedoso. Esse homem piedoso, ele não está querendo dizer homem perfeito, mas ele está querendo dizer daquele que confessou o pecado. Piedoso é que tem uma vida de santidade e na prática de confissão de pecados. O verdadeiro crente, o homem piedoso, se arrepende e busca a Deus para perdão dos seus pecados. É isso que Davi está relatando agora no versículo 6. Piedoso é um homem santo. O homem piedoso é um homem santo. E o que ele quer dizer com transbordar de muitas águas? Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Quer dizer o seguinte, pode se referir, esse trecho aqui, o transbordar de muitas águas, pode se referir ao caos de novos acusadores e novas acusações, mas a consciência limpa do crente que confessou seus pecados diante de Deus faz com que elas não o atinjam. Irmãos, por isso que eu disse, a coisa mais maravilhosa que o crente pode ter é uma consciência limpa diante de Deus. Paulo fala muito sobre isso, Timóteo trata disso, sobre a consciência pura. Tito também fala, uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. É uma coisa maravilhosa, irmãos. É uma coisa maravilhosa. Isso não nos isenta de acusações. Só que aqui, esse transbordar de muitas águas, talvez se refira a isso. Talvez ainda muita gente vai pôr o dedo no pecado de Davi. Vai trazer o assunto à baila. Não é aquilo que falou ali em Provérbios? Nos 2 primeiros versículos de Provérbios, muita gente vai querer mexer na lata de lixo,
Mas não tem problema, porque isso não vai atingir aquele que já foi perdoado por Deus. É isso que ele diz aqui no fim do versículo 6. O que mais ele fala no versículo 6? Ele diz: em tempo de poder encontrar-te. O homem piedoso vai correr para Deus, para confessar. Em tempo de poder encontrar-te. Não quer dizer só que Deus tem um tempo determinado para esperar o arrependimento e confissão. Deus é soberano, irmãos. Nós não podemos dizer assim: olha, para tal pecado, Deus dá um prazo aí de uma semana para o pecador se arrepender. Nós não temos esse termômetro, esse medidor de tempo. Nós não sabemos. O que nós sabemos é o seguinte: quanto antes, melhor. Quanto mais urgente, melhor. Se você sabe que você tem, a palavra de Deus nos ensina, né, algo contra ti, na hora de prestar a sua oferta, deixa diante do altar, vai reconciliar-te primeiro com o teu inimigo, e depois de reconciliar com ele, volta e apresenta a tua oferta, né? Então a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser rápidos na confissão de pecados, em tratar os nossos pecados. Ele diz então que esse arrependimento e confissão, ele, se demorar, pode endurecer tanto o nosso coração, que pode não se dobrar mais, ele pode não se dobrar mais, como aconteceu num caso que o escritor de Hebreus relata, lá no capítulo 12, anote aí para você ler em casa também, versículos 16 e 17, de quem que o escritor de Hebreus fala ali? Vocês se lembram? De Esaú. Esaú procurou com muito choro lugar de arrependimento. E a palavra de Deus diz que ele não encontrou lugar de arrependimento. Irmão, isso traz um temor muito grande na nossa vida. Não brinque com o pecado. Não brinque com o tempo que você pode ficar armazenando o pecado na sua vida. Corra para a cruz. Nós gostamos de cantar pela cruz, né? Ele nos salvou e tudo. E eu vou para a cruz. Ele já foi, e eu também vou. Então isso deve ser uma coisa muito séria na nossa vida. O pecado não deve ser guardado na caixinha como um cofrinho. Ele deve ser exposto, tratado e confessado. E urgentemente. Antes que não haja mais lugar de arrependimento, que é o que o escritor de Hebreus nos ensina nesse texto que nós lemos aí. Então nós precisamos correr. Com o homem piedoso, que diz aqui no começo do versículo 6, ele vai para Deus, em tempo de poder encontrar-te, ou seja, ele vai rápido para Deus. Ele não fica brincando, não. Vamos avançar. Versículo 7 agora. Versículo 7 ele diz: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas com alegres cantos de livramento. Ora, mas como que Davi pode dizer isso? Antes ele diz que a tua mão pesava sobre mim dia e noite. O Senhor trabalha na minha vida de maneira tão dura. Lógico. Davi caiu a ficha em Davi. Ele reconheceu, ele confessou, e agora aquele que pesava a mão sobre ele tornou-se o seu refúgio seguro. A restauração de Davi. Ele reconhece que aquele que poderia ser o seu inimigo, que estava resistindo a Davi enquanto ele estava impenitente, agora é o seu advogado, é o seu refúgio, é o seu auxílio, é onde ele encontra abrigo. E ainda que vierem muita condenação sobre ele, ele sabe que nos braços de Deus ele está seguro. Ele passa a ver Deus da maneira correta agora, não mais como inimigo dele, mas como o seu protetor, como de fato ele é o nosso protetor. Ele é o protetor do pecador penitente. Deus é o protetor do pecador penitente. Nós precisamos entender isso, né? Então, versículo 7 diz o seguinte, que o verdadeiro crente não foge de Deus. Davi corre para os braços daquele que é o seu advogado e protetor, não mais acusador e condenador. Agora Davi vai para os braços de Deus, depois da sua confissão. Versículos 8 e 9
Deus está mostrando o caminho a Davi, como seu pastor supremo. Ele usa uma linguagem aqui de pecuária, né? Quem é pecuarista entende isso aqui. Né? Ele trata de dois animais que são usados ali na lida da fazenda, né? da pecuária. Né? É o cavalo e a mula. E ele diz que esses dois animais são animais que, se não for através do cabresto, ou qual é o outro instrumento aí que ele usa? Dos freios, ele não te obedece. Então ele está mostrando assim: não seja como o cavalo ou como a mula. Não endureça o teu coração quando o meu espírito te mostrar que você pecou. Ele está querendo dizer isso: não endureça. Você vai sofrer com isso. Eu vou tratar com você como tem que ser tratado um cavalo e uma mula. E dói. E dói muito. É isso que Deus está falando aqui. Ele está falando: eu vou te instruir, Davi, eu vou te ensinar. Por isso que é um salmo didático. Não só Deus está ensinando a Davi, mas Davi vai usar isso para ensinar os outros também. Isso é lindo. Né? O caminho que deves andar. Te darei conselhos às minhas vistas. Né? Então, nesses dois versículos, a gente vê em palavras soam como instruções divinas para o pecador impenitente que tenta se livrar das acusações pelas suas próprias forças. E vai doer muito. Se tentar se livrar pelas suas próprias forças, vai doer. Vai doer. Melhor não. Melhor você se render ao Senhor. Confessa. Só tem um caminho para o pecador: confissão. Arrependimento e confissão, sem reservas. Versículos 10 e 11. Terminando. Ele diz o seguinte: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. E o último versículo: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Por que Davi está falando de justo? Por que Davi está falando de justo se o salmo inteirinho fala sobre pecado? Porque aos olhos de Deus, todo pecador que confessa torna-se novamente justo. Irmãos, muitas vezes as pessoas podem dizer assim: como é que você pode se considerar justo? Como é que você pode se considerar justo se você tem uma vida que cometeu tantos pecados na vida? Qual é a sua resposta? Verdade, meu irmão, eu cometi muitos pecados, mas eu confessei todos eles. Deus me perdoou todos eles. A palavra de Deus me garante, não eu, mas a palavra de Deus garante que eu fui justificado. O que quer dizer justificado? Ficou justo. Deus me fez justo por causa da minha confissão, do meu arrependimento. E Ele me lavou com o sangue de Jesus Cristo. E diz que quando o sangue de Jesus Cristo nos lava, João diz que Ele nos purifica de toda injustiça. Capítulo 1 de 1 João fala isso. Se eu não me engano, versículo 9 ou 10. Aí os irmãos depois vão conferir. Né? Mas ele fala sobre isso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, perdão. Né? Então é isso que o salmista Davi está querendo dizer aqui. Então, meus irmãos, aos olhos de Deus, nesses dois últimos versículos, veja bem, aos olhos de Deus, nesses dois últimos versículos, existem somente duas classes de pessoas. Aos olhos de Deus, só tem duas classes de pessoas, segundo Davi está escrevendo aqui nos dois últimos versículos. Em primeiro lugar, o pecador impenitente, que ele chama de ímpio. Quando Davi está colocando essa passagem aqui, ele está dizendo assim: eu experimentei isso. Enquanto eu não confessei os meus pecados, ele diz no versículo 3, enquanto eu calei os meus pecados, eu estava na forma de ímpio. Eu estava na forma de incrédulo. Eu não quis confessar o meu pecado. Então ele diz aqui: o que o ímpio, como eu experimentei, tem que curtir? Muito. O que diz no começo do versículo 10? Sofrimento. Muito sofrimento o ímpio vai curtir. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então, a primeira categoria de pessoa aos olhos de Deus são os pecadores impenitentes, são os ímpios. E a segunda categoria são os pecadores também, mas os pecadores arrependidos e perdoados, que são chamados de
vê no comecinho do versículo 11. Justos. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó, justos. Justo não é aquele que nunca peca, mas é aquele que peca, se arrepende, pede perdão, confessa, volta atrás e é justo de novo, torna-se justo. E isso é maravilhoso, é consolador para nós, irmãos. Isso nós devemos guardar no nosso coração para sempre. Por quê? Vira e mexe, nós podemos ser tentados e, pior, cair em tentação. O Senhor roga por nós na oração, né? No Pai Nosso, Ele diz: não os peço que os livre do mundo, não peço que tires do mundo, mas que o livre do mal. Perdão, essa é na oração sacerdotal, né? Mas Ele diz também: não os deixeis cair em tentação. Né? É uma oração, é um pedido, né? Mas livrai-os do mal. Então, cair em tentação é uma coisa que está sempre ao nosso redor. Nós somos passíveis de cairmos em tentação, apesar de orar, apesar de viver uma vida de compromisso com Deus, nós não estamos livres de pecados. Isso não é para vivermos a libertinagem, né? Um salvo-conduto, é isso que podemos dizer, para pecar. É esse o termo? Não sei se eu posso usar esse termo, salvo-conduto. Mas é assim, isso não é aqui uma autorização para você sair pecando por aí. O crente não vive pecando. Porém, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não é? E encerrando, meus irmãos, o Salmo 51, versículos 13 a 15, eu vou ler para os nossos irmãos rapidamente, diz o seguinte: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. O que quer dizer isso? Quer dizer que o pastor de Israel continua sendo o pastor de Israel. Ele continua sendo o guia do seu povo. E depois do seu arrependimento, da sua confissão legítima, Deus restaura ele na posição dele. Irmãos, quando nós temos a nossa situação de pais, por exemplo, né? Autoridade dentro dos nossos lares, e cometemos pecados sérios, muitas vezes nós achamos que nós perdemos a autoridade. Irmão, nós não perdemos a autoridade se nós confessarmos de fato e de verdade. Se nós nos arrependermos de fato e de verdade. Deus restaura a nossa posição. E nós não devemos abdicar da nossa posição. Nós não vamos lutar por ela. Mas Deus restaura. Nós vamos entender isso. Então, irmãos, confissão de pecado legítima restaura. E aqui Davi fala sobre isso. Senhor, quando o Senhor me restaurar, eu vou correndo contar para os meus irmãos. Primeira coisa que Davi fala aqui: eu quero instruí-los, eu quero ajudá-los, eu quero ensiná-los nos teus caminhos. É isso que Davi fala aqui. Segundo lugar, ele usa a sua própria experiência como exemplo para instruir os seus irmãos. Qual é a sua experiência? Que ele provou o sofrimento para o ímpio e a misericórdia para o que confia no Senhor. É isso que ele ia ensinar para os seus irmãos. Outra coisa que eu queria deixar aqui, irmãos, finalizando, é que, é uma consideração final antes das conclusões, é que o fruto do verdadeiro arrependimento nem sempre está claro na mente do arrependido. Pode ser que ele está arrependido, mas ele precisa de alguma ajuda. Natã foi um instrumento de Deus para ajudar Davi a ter consciência do seu pecado. Muitas vezes nós ajudamos uns aos outros, mostrando e apontando biblicamente os erros e pecados cometidos. Se você pegar lá em Lucas capítulo 3, versículo 10, eu vou ler rapidamente. Lucas 3, 10. Tem 3 situações ali, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, quando João Batista inicia o seu ministério pregando o arrependimento. No versículo 10, Lucas escreve o seguinte: enquanto João Batista estava pregando sobre arrependimento, arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus e tudo mais. Versículo 10 diz assim: alguns caíram em si, em arrependimento. Mas eles perguntaram: que havemos, pois, de fazer? Vocês viram aí no finzinho do versículo 10? Eles perguntam: irmãos, qual é o próximo passo? Me ajuda. Isso é lícito, irmãos. Muitas vezes a gente precisa de ajuda. Versículo 12. O que diz no versículo 12? Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: João Batista, mestre, que havemos de fazer, meu irmão? É como se fosse alguém assim que está muito perdido, mas que quer ajuda. Isso é lindo. Isso significa um coração humilde, o suficiente para falar assim: meu irmão, o que eu faço então? Só que ele faz. Ele não só pede ajuda, ele ouve a ajuda e ele obedece. Versículo 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Isso confere com o capítulo 2 de Atos, versículo 37, nós não vamos ler, você lê em casa, quando Pedro e os demais apóstolos pregaram a palavra sobre arrependimento, e aí muitos compungiram em seu coração. E qual é a pergunta que eles fizeram para Pedro e os irmãos que estavam pregando ali, os demais apóstolos? Que faremos, varões e irmãos? Então, irmãos, às vezes é necessário ajudar. Aponta o caminho para o pecador. É isso que Davi está falando: eu vou ensinar o caminho de volta para aqueles que estão em pecado, que quiserem de fato serem curados. Eu vou ensinar. Então isso é lindo. Vamos concluir então. Em primeiro lugar, Deus restaura o pecador em todas as suas funções normais no corpo de Cristo. Mas preste atenção. Deus restaura na sua missão, na sua função. Se e somente se ele se arrepender e confessar de maneira legítima e sem reservas os seus pecados. Ninguém vai resistir, ninguém vai condenar um arrependimento e uma confissão sincera. Porém, enquanto isso não acontece, existe uma obra de Deus ainda aí a ser feita. Ele nunca será perfeito, mas terá pleno reconhecimento disso. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai cair em si. Ele vai reconhecer. Ele vai reconhecer. Talvez demore um tempo, mas ele vai reconhecer. Se ele é filho de Deus, ele vai reconhecer. Se ele tem o Espírito Santo, ele vai reconhecer. Ele vai voltar para Deus. Feito isso, ele pode ser restaurado. Em segundo lugar, a gente conclui também que as experiências do erro devem ser utilizadas para auxílio dos outros. Um dos pontos mais lindos deste episódio da vida de Davi, ou na vida de Davi, é que ele mesmo expõe o seu próprio erro e dureza de coração. Ele mesmo escreve esse salmo. Irmãos, ele escreveu um salmo sobre a sua impenitência. Embora ele não relate aqui os seus pecados em detalhes, mas ele expõe o seu processo de dureza de coração. Por que ele faz isso? Porque ele quer ajudar os outros. Ele não esconde isso. Ele usa isso de uma forma positiva para os outros. E isso é lindo. Ele fez isso, ao contrário de Saul. Qual foi o problema de Saul? Quando ele foi também confrontado por Samuel, quando ele desobedeceu a Deus e pecou. Samuel falou para ele assim: você pecou, porque você não obedeceu a Deus. Você fez as coisas fora de hora, isso você pecou nisso. Ele até falou assim: eu estou arrependido, eu pequei contra Deus, mas honra-me diante do povo. Onde está a humildade aí? Não tem. Onde está o arrependimento aí? Não tem. Bem diferente de Davi, não é? Saul queria esconder o seu pecado e ainda assim queria ser honrado pelo povo. Nunca vai ser.
Nunca vai ser. Nunca será. Se não houver um verdadeiro arrependimento, ele nunca vai ser honrado pelo povo. Em terceiro lugar, não devemos desistir da missão que Deus nos deu, enquanto Ele a confirmar, ainda que tenhamos fracassos ao longo da jornada. Ainda que hajam fracassos ao longo da jornada, nós devemos entender que nós devemos continuar no serviço do reino, enquanto Deus confirmar. Se Ele me colocou, Ele me colocou. Não cabe a mim agora. Se Ele me perdoou, me restaurou, e ainda confia em mim para servi-lo, eu devo correr a carreira. Eu devo continuar. Isso não é só para os líderes da igreja, mas para os pais, professores e todos os cristãos sinceros e normais. Irmãos, para encerrar, eu vou contar só rapidinho. Davi contou a experiência dele, eu vou contar a minha. Há poucos meses atrás, eu experimentei 3 dias de ter a mão de Deus pesando sobre a minha vida por um pecado de precipitação em uma decisão. Foi muito bom. Não para a minha carne. Mas foi um período muito importante para entender que ninguém brinca com Deus. E que se eu não confessasse o pecado, não me arrependesse de fato e de verdade, não confessasse o pecado e não restituísse a situação, eu ia continuar sofrendo o peso da sua mão sobre a minha vida, dia e noite. Os irmãos que estiveram lá em casa são testemunha disso. Foi uma situação bastante terrível. Mas foi um aprendizado muito bom. Uma experiência bastante importante. Para a gente hoje poder instruir os irmãos. Não faça isso. Não seja como eu fui, como a mula, o cavalo. Duro de coração. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Não deixe que a mão de Deus pese sobre a tua vida. Corra para a cruz. Arrependa-se, confesse e restitua. E você vai ter uma nova consciência. Então agora eu vou dar o testemunho para vocês. Pela misericórdia de Deus que hoje me assiste, eu posso estar diante de vocês e ter uma boa consciência. A glória não é do pecador. Agora a glória está naquele que perdoa pecados. A glória é daquele que restaurou a minha consciência. A glória é daquele que levantou meus joelhos trôpegos. A glória é daquele que me ensinou o caminho do arrependimento. A glória é daquele que quebrou o meu coração duro e impenitente. A glória é dele. Eu estou aqui só dando testemunho a ele, toda a honra, toda a glória, para sempre. Amém. É ele que restaura. Então, irmãos, não endureça o seu coração diante do pecado. Amém?